paz, segurança e prosperidade real. Eu não falo de fórmula mágica, falo de princípio bíblico poderoso. A sabedoria prática de Deus. Ela está nos capítulos de Provérbios 10, 11 e 12. E se você aplicar isso na sua vida, eu te dou uma certeza, você vai florescer por dentro e por fora, ou de dentro para fora. Vamos pro dia 157 da nossa jornada pela Bíblia, todo em um ano. As mensagens são fáceis de entender e simples para praticar. Curte essa mensagem para interagir comigo, compartilha, vamos juntos chegar com a palavra de Deus a milhares de pessoas. Deixe o seu amém se você concorda com o que eu estou trazendo aqui. E me segue para não perder a jornada bíblica. É um tempo de transformação através da palavra de Deus. No final desse ano nós teremos lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E nesse tempo, agora estamos aprendendo a sabedoria de Provérbios. Chegamos em Provérbios capítulo 10. E veremos que a sabedoria traz vida. Nesse capítulo, começa uma sequência de provérbios contrastantes. Entre o justo e o perverso. Entre o sábio e o tolo. Entre o diligente e o preguiçoso. A justiça é apresentada como caminho de vida, enquanto que a perversidade leva à ruína total. Na tradição hebraica, provérbios como esses eram ensinamentos praticados que guiavam o comportamento de toda a sociedade. Naquela época, era comum colecionar ensinamentos morais. No entanto, a sabedoria bíblica se diferencia por ser centrada em Deus e não apenas na ética humana. No verso 12 do capítulo 10 diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 4, 8. E o comentarista bíblico Jim Sugard diz que essas comparações, essas lições morais, essas orientações espirituais apontam para a separação de caminhos, caminho de Deus e caminho do homem. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, se reflete nas nossas ações, nas nossas palavras e nas nossas motivações. E para a gente colocar em prática esse capítulo, escolha caminhos que glorificam a Deus, mesmo nas pequenas decisões. Agora no capítulo 11 de Provérbios veremos o fruto da justiça e o coração generoso. Esse capítulo continua os contrastes. Balanças injustas, orgulho, crueldade são condenados, enquanto que humildade, integridade e generosidade são exaltados. Na economia antiga, balanças eram usadas para o comércio, como hoje em dia. E as pessoas que costumavam manipular o peso, claro que era um pecado e um crime social. Foram encontrados em achados arqueológicos balanças falsificadas usadas no comércio, confirmando esse pecado denunciado no capítulo 11. A generosidade, meus irmãos, nesse capítulo é associada diretamente à prosperidade espiritual. A alma generosa prosperará. Está lá no versículo 25 do capítulo 11. A justiça e a integridade não são apenas recompensadas por Deus, mas elas também nos protegem da destruição e da vergonha eminente. E o comentário do pastor Jim Sugard sobre esse capítulo é o seguinte: o caminho do justo é firme, mesmo em tempos difíceis. E para a gente colocar em prática, seja honesto em tudo, nas finanças, nas palavras, nas atitudes. A integridade sempre será recompensada, no mundo espiritual e no mundo natural. Agora vamos aprofundar no capítulo 12. Palavras que curam e caminhos que perseveram. Esse capítulo enfatiza o poder das nossas palavras e a importância da nossa disciplina. Mostra que a pessoa sábia valoriza a correção e evita causar dor com a sua própria língua. Na cultura hebraica, a palavra falada tinha muito peso e nós precisamos aprender com ele. A palavra podia abençoar ou amaldiçoar, fortalecia ou destruía. É muito importante isso, meus irmãos. O valor da palavra é profética. Em achados arqueológicos antigos, inscrições cananeias, não era nem do povo de Deus, hein? Nesses achados, haviam palavras que reforçavam o valor da palavra proferida. Mas somente a Bíblia trata a língua como algo a ser dominado com a ajuda de Deus. A língua, meus irmãos, pode curar ou matar. Ela tem um poder incrível e o crescimento espiritual de cada um de nós passa com certeza pelo domínio da nossa língua. Palavras sábias curam, fortalecem e firmam nossa caminhada com Deus. Ore antes de falar. Escolha edificar com a tua língua. Sempre receba qualquer tipo de correção ou disciplina com humildade. Isso é o resumo do capítulo 12. Agora vamos para as 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição: a justiça é um escudo de proteção para quem anda com Deus. Segunda lição: a generosidade e integridade atraem o valor divino para nós. E a terceira lição: as palavras são sementes. Escolha plantar o que edifica, cura e honra a Deus e as pessoas. Agora vamos orar, pedir essa sabedoria para Deus. O Senhor se move na nossa oração. Vamos orar? Repita com fé. Que nós possamos viver com sabedoria verdadeira, com palavras que abençoam e atitudes que revelam a tua justiça. Nos dá um coração generoso. Ajuda-nos a sermos fiéis nas coisas pequenas e honestos nos negócios. Ensina-nos a sermos prudentes nas nossas palavras e nos nossos caminhos, em todos os nossos relacionamentos. Que as nossas vidas reflitam a sabedoria do céu. Enche-nos com teu Espírito Santo e guia-nos em todas as coisas. Nós oramos agradecidos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. E que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você já se sentiu travado entre tomar uma decisão com base no que você sente ou no que é certo? No dia de hoje, Provérbios 13, 14 e 15 nos mostram que viver pela sabedoria de Deus é a chave para uma vida plena, justa e equilibrada. Fica comigo até o final. Hoje vamos mergulhar no dia 158 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano. Se você me acompanhar aqui e me seguir, no final desse ano nós teremos lido a Bíblia toda. É uma jornada de fé transformadora. Então, me segue para não perder nada. Curte essa mensagem para interagir comigo e me ajuda compartilhando. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus favorita. Você vai querer assistir mais vezes. Esse episódio é transformador. Provérbios capítulo 13 enfatiza o valor da disciplina, do controle da língua
e a diferença entre riqueza justa e riqueza injusta. O que guarda a boca preserva a vida, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Está escrito lá no verso 3. Na tradução hebraica, meus irmãos, os provérbios eram usados na formação de crianças e de líderes. Esses capítulos destacam princípios de sabedoria nos relacionamentos, nas finanças e espiritualmente. A sabedoria contida nesses capítulos os conduz a viver com integridade, evitando desastres emocionais e espirituais. A disciplina aqui, meus irmãos, e o controle da língua são sinais de maturidade espiritual. E para a gente colocar em prática, aprenda a dizer menos e ouvir mais. Evite palavras precipitadas e pratique a obediência aos mandamentos do Senhor. Agora vamos para Provérbios capítulo 14. A sabedoria que edifica, o temor do Senhor protege, o orgulho destrói. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Esses provérbios têm um forte caráter social, destacando a influência da sabedoria dentro da família e dentro da comunidade. Escuta essa expressão: o caminho que ao homem parece direito denuncia o auto-engano sem a direção divina. O comentarista bíblico Jim Sugard, ele afirma que o temor do Senhor é o alicerce para qualquer vida estável. Sem essa sabedoria, tudo se torna apenas lógica humana. A sabedoria é uma escolha, meus irmãos, ela constrói ou destrói. Para nós colocarmos em prática esse capítulo, tema ao Senhor e examine todas as suas decisões equilibradas com a palavra de Deus. Agora entramos em Provérbios capítulo 15. O poder da palavra branda, o valor da correção e o prazer de Deus na conduta justa. A branda desvia o furor, mas a palavra dura incentiva a ira. Esse capítulo mostra como o uso correto da linguagem e das nossas emoções são fundamentais na convivência e nos relacionamentos. É um forte chamado para nosso arrependimento. Deus se agrada mais da justiça do coração do que qualquer rito religioso. Para nós aprendermos a lição espiritual desse capítulo, as palavras certas, no tempo certo, trazem cura e paz. Vamos colocar em prática. Pratique respostas brandas, mesmo diante da provocação. Agora, nossas 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição: quem domina sua língua, domina seu destino. A segunda lição: o temor do Senhor é o caminho seguro para a sabedoria e para a prosperidade. Agora, a terceira lição: palavras brandas têm poder de curar corações e desarmar contritos. Já deixa o seu curtir e comenta amém se você está gostando dos meus vídeos. Me ajuda, interage com esse vídeo para poder chegar a mais pessoas. E lembre-se, a Bíblia toda em 1 ano em vídeos curtos, é algo espetacular, meus irmãos. Só Deus mesmo para me dar força e sabedoria, porque muitas vezes eu tive vontade de desistir. Não é fácil, mas é Deus que edifica a boa obra, não é mesmo? Agora vamos orar, repita com fé. Senhor, nós te pedimos sabedoria para viver com integridade, que as nossas palavras tragam vida, que as nossas escolhas tenham sempre o temor do Senhor e que os nossos corações rejeitem o engano. Nos ensina a caminhar na tua vontade e praticar a justiça que agrada ao seu coração. Nos dá coragem, Senhor, para seguirmos em frente na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você já teve certeza de que estava fazendo a escolha certa, mas no final tudo deu errado? Já confiou no seu coração e mesmo assim quebrou a cara? Hoje vamos descobrir por que as escolhas certas começam em ouvir a voz de Deus e como isso pode mudar completamente o rumo da sua vida. Hoje vamos nos aprofundar na sabedoria de Provérbios 16, 17 e 18. Se você ainda não está me seguindo, clica no botão de seguir, deixa uma mensagem, escreve amém se as minhas mensagens estão falando com você. Compartilha, vamos juntos levar a palavra de Deus. E favorita, porque você vai querer assistir novamente para aprender ainda mais sobre essa sabedoria de Provérbios. Hoje nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus nas nossas escolhas. Provérbios 16 nos ensina que Deus dirige os nossos passos. Esse capítulo nos lembra que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. A verdadeira segurança, meus irmãos, não está nos nossos cálculos, no nosso planejamento, mas na dependência de Deus. É aqui que aprendemos sobre a soberania divina e a integridade. Deus não é fraqueza, é sabedoria que livra da destruição. Antes de você agir, ore. Antes de decidir, ouça. Entregar os planos para o Senhor é o maior sinal de inteligência espiritual. Agora vamos para Provérbios 17. Você sabia que o silêncio também é resposta? Até o insensato, quando cala, é tido como sábio. Já pensou nisso? Em um mundo de vozes, o silêncio pode ser a maior prova de sabedoria.
Esse capítulo fala de amizade leal, de coração alegre e perigo da contenda. O pastor Jimmy Sugard, comentarista bíblico, diz que nem tudo pode ser dito, mas tudo deve ser filtrado com discernimento. Fale menos, ame mais. Escute para entender, antes de responder. Escute para entender. Não escute para responder. Às vezes, meus irmãos, nem é necessário nenhum tipo de resposta. O silêncio muitas vezes será a nossa resposta. Agora, Provérbios 18. Você sabia que as palavras podem construir ou destruir? A morte e a vida estão no poder da língua. O que sai da boca tem poder de levantar ou derrubar. A sua fala pode ser ponte ou abismo. Lembra que a língua revela o que está dentro do coração. Nós já vimos isso. Então, cuide do seu coração. A boca será fonte de vida. Vigie suas palavras. Use sua língua para abençoar, não para ferir. Agora vamos para as nossas 3 poderosas lições de hoje. Memoriza para praticar. Não seja apenas ouvinte, mas praticante dos ensinamentos da sabedoria de Deus. E um lembrete, você já está me seguindo? Lembra que as minhas mensagens são fáceis de entender e simples para você praticar. Eu trago a jornada da Bíblia toda em um ano. De Gênesis a Apocalipse. De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, teremos lido a Bíblia toda. Isso, meus irmãos, é espetacular. Eu conto com a sua ajuda para esse vídeo chegar em mais pessoas. Por isso, me ajuda compartilhando, interagindo com o vídeo, deixando uma mensagem, curtindo e me seguindo. Primeira lição, entregar os planos para o Senhor é o segredo da verdadeira paz. A segunda lição, o silêncio pode ser mais sábio que 1000 palavras. Você aprende a calar e será tido como sábio. E a terceira lição, as palavras têm consequências eternas. Use-as com temor, porque a palavra de Deus diz que nós daremos conta de tudo o que falamos. Agora vamos orar. Ore comigo, repita com fé. Deus age na nossa oração. Senhor, ensina-nos a planejarmos com a sabedoria do céu, a falar com prudência e a silenciar com discernimento. Que as nossas vidas sejam conduzidas pela Tua voz e não pelos nossos impulsos humanos. Que as nossas bocas sejam fonte de vida e paz. Agradecemos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações e está conosco o tempo todo. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. E tudo parecia certo, mas no final foi completamente ao contrário. Os capítulos de Provérbios 19, 20 e 21 vão nos revelar que nem sempre o caminho lógico é o caminho correto. E que sabedoria verdadeira está a discernir com os olhos de Deus, não apenas com os nossos olhos naturais. Fica comigo até o final, hoje no dia 160 da nossa jornada pela Bíblia toda. Vamos nos aprofundar ainda mais na sabedoria de Provérbios. Eu quero pedir a sua ajuda para você me seguir se você ainda não está seguindo. Deixar um comentário para saber se você está gostando dos meus vídeos. Compartilha, vamos juntos levar a palavra de Deus nessa jornada de fé transformadora e favorita para você assistir mais vezes. Todos os dias eu trago mensagens fáceis de entender e simples de praticar, que vão edificar o seu dia. E no final desse ano nós teremos lido a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Então vamos entender sobre a sabedoria de Provérbios capítulo 19. É melhor o pobre que anda na integridade do que o perverso de língua perversa. A integridade, meus irmãos, cuidado com os necessitados e a prudência nesse capítulo são exaltados. Uma sociedade que a honra era fundamental. Esse provérbio destaca o caráter mais do que as posses. E achados antigos, tábuas escritas da antiga Babilônia, mostram como a retidão era valorizada nas relações comerciais. Mas no povo de Deus, no povo de Israel, não era apenas a reputação que estava em jogo, e se preocupava em agradar a Deus. O pastor Jimmy Sugard, comentarista bíblico, diz que a integridade moral não era opcional a nós crentes, é uma evidência de transformação. Eu concordo com ele e você. A integridade nas nossas vidas, meus irmãos, nos tornam ricos aos olhos de Deus. Por isso, pratique a justiça, mesmo quando ninguém estiver olhando. Seja uma pessoa confiável em qualquer situação. Agora, Provérbios capítulo 20. O ouvido ouve, o olho vê. O Senhor fez ambos. Verso 12. Esse capítulo fala sobre honestidade, sobriedade, diligência e discernimento. Aqui, meus irmãos, nós vemos refletidos os valores importantes para a vida familiar e da comunidade, especialmente no trato com o próximo. No verso 1, nós vemos também que o vinho é escarnecedor. Esses versículos eram usados para educar os filhos e alertar sobre o perigo dos excessos. A sabedoria, meus irmãos, e a diligência são pilares para uma vida cristã. Deus valoriza quem vive com responsabilidade e temor. Por isso, evite decisões impulsivas, escute mais e reflita antes de falar. Essa sabedoria está repleta no livro de Provérbios. Agora, capítulo 21 de Provérbios. O coração do rei como ribeiros de águas nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde ele quer. Esse capítulo vai exaltar a justiça, a generosidade, o controle da língua e o temor do Senhor. Aqui nós vemos a reafirmação de que a soberania divina governa sobre todas as nações. Achados arqueológicos foram descobertos, mostram inscrições reais que exaltavam o poder dos reis em Israel. Deus era o verdadeiro rei. Mesmo os mais poderosos estão sujeitos à direção divina. Deus nunca perde o controle, meus irmãos. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele dirige até o impossível. Confie em Deus. Ele governa tudo. Ore
por seus líderes e viva com reverência. Agora vamos para as nossas 3 lições poderosas de hoje. Nossa primeira lição: a integridade é mais valiosa que qualquer bem. A segunda lição: Deus governa mesmo quando não percebemos e não vemos. E a terceira lição: justiça e generosidade, temor são marcas de quem conhece a Deus. Confirma se você já está me seguindo. Digita um amém se essa mensagem falou no seu coração. E me ajuda compartilhando, vamos juntos chegar a milhares de pessoas. Agora chegou um momento super especial da nossa oração. Repita com fé: Deus está agindo através da nossa oração. Senhor, ensina-nos a decidir todos os aspectos da nossa vida, a sabedoria do céu. Ensina-nos a agir com justiça, a viver com integridade, que as nossas vidas reflitam o teu caráter e que as nossas escolhas glorifiquem o teu nome. Obrigada por ouvir as nossas orações de Jesus. Amém. E que o Espírito Santo te visite agora. Que você seja poderosamente abençoado, Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Quer deixar um legado poderoso? A sabedoria de Deus é o caminho. Você já pensou em qual herança está construindo para sua família? Tem se preocupado apenas com riquezas, materiais, reconhecimento? Ou você deseja deixar algo eterno? A palavra de hoje tem uma revelação poderosa sobre o verdadeiro legado que transforma gerações. Fica comigo até o final. Hoje, no dia 161 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, vamos nos aprofundar em Provérbios 22, 23 e 24. Esses capítulos são repletos de instruções que moldam não só o nosso comportamento, mas também o nosso caráter. Já deixa o seu curtir nesse vídeo. Coloca um comentário se você está gostando dos meus vídeos. Me segue para não perder essa jornada transformadora. Até o final desse ano teremos lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E me ajuda compartilhando. Vamos levar a palavra de Deus a milhares de pessoas. Olha o que Provérbios 22 diz. Ele nos ensina que educar uma criança no caminho do Senhor garante uma direção firme para toda a vida. Esse é o nosso maior legado. A sabedoria que vem de Deus forma o caráter antes de corrigir o comportamento. Muitas vezes, meus irmãos, nós não damos o direcionamento para as crianças e acabamos cobrando uma correção firme ou até mesmo violenta, sem antes direcionar. E a palavra de Deus é a sabedoria para ensinar o caminho correto para as crianças. E para todos nós, inclusive adultos. E no capítulo 23 de Provérbios, nós somos alertados contra os perigos do apego ao dinheiro, desejo por prazeres imediatos e do abandono dos princípios de Deus. É um alerta para o nosso coração. Lá diz que o coração sábio, que se deixa guiar pelo Espírito, segue no caminho correto, no caminho da sabedoria. Em Provérbios, nós também aprendemos a controlar as nossas emoções e não seguir por nossos impulsos. Isso é muito importante. Agora, em Provérbios 24, ele nos mostra que a inveja, a preguiça e o desprezo pela disciplina nos afastam da presença de Deus. O homem sábio constrói sua casa com prudência, enquanto que o tolo destrói em silêncio. A sabedoria de Deus não apenas nos ensina, mas nos transforma, edifica a nossa alma e sustenta a nossa família e glorifica a Deus em cada escolha. Meus irmãos, não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a paz na sua casa. A verdadeira sabedoria começa no temor do Senhor e frutifica em decisões práticas que constroem uma vida equilibrada. Os provérbios estão me ensinando muita coisa, estou sendo muito edificada. E você, está gostando? Já tinha lido provérbios antes? Você tem pegado a sua Bíblia e caminhado comigo nessa jornada de fé? Muitos crentes, há anos convertidos, nunca leram a palavra de Deus completa, de Gênesis a Apocalipse. Então essa jornada, meus irmãos, é algo maravilhoso que o Senhor colocou no meu coração. Vamos juntos? Reflita hoje comigo. O que você está construindo? Reavalie suas prioridades e dedique um tempo para ensinar seus filhos, para ouvir conselhos sábios, para fugir do mal, guardar o coração da inveja. Essa é a sabedoria que deixa um legado para a eternidade e abençoa gerações. Para a gente concluir o episódio de hoje, você não precisa de títulos ou diplomas para construir uma vida sólida. Você precisa de sabedoria do alto. Está disponível hoje, agora mesmo. Pega a tua Bíblia, leia, medite, escute o Espírito Santo. Ele quer se revelar para você. Sua vida nunca mais será a mesma. Deus tem algo maravilhoso para nos entregar. Você acredita? Você confia? Então, deixa um comentário para mim. Agora vamos para as 3 lições poderosas de hoje. E a primeira lição: o verdadeiro legado é ensinar os caminhos de Deus para os nossos filhos. Essa é a melhor herança. A segunda lição: a sabedoria nos protege de decisões precipitadas e tentações destrutivas. E a terceira lição: a casa edificada com o temor do Senhor permanece firme mesmo nas tempestades. Agora vamos orar juntos? Repita com fé. Senhor, queremos edificar as nossas casas com a tua sabedoria. Ensina-nos a instruir os nossos filhos no teu caminho e a fugir do mal, a vivermos com temor e discernimento do céu. Que as nossas casas sejam um lugar de paz, prudência, fé e harmonia. Oramos agradecidos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. E que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você quer agradar a Deus de verdade? Então construa o templo certo. O lugar correto para o templo de Deus é o seu coração. Você já quis fazer algo grandioso para Deus, mas achou que o que tinha para oferecer era pequeno demais? Será que Deus está procurando construções luxuosas ou corações rendidos?
Hoje você vai descobrir o que realmente move o coração de Deus. Fica comigo na jornada A Bíblia Toda em um Ano. Hoje é o dia 162. Me segue se você não está me seguindo. Deixa um comentário se as minhas mensagens têm falado ao teu coração. Compartilha. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus a milhares de pessoas. E favorita, para você assistir novamente e aprender esses ensinamentos poderosos que transformam vidas, mudam destinos e nos aproximam de Deus. 1 Reis, capítulos 5 e 6. Crônicas, capítulos 2 e 3. Nós veremos quando Salomão começa a construir o templo. Ele firma alianças, convoca trabalhadores, organiza tudo com excelência. Mas no meio da construção, Deus fala algo importante. Se andares nos meus estatutos, eu habitarei no meio do meu povo. Não era sobre ouro, sobre pedras preciosas, nem sobre construções estrondosas. Era sobre um coração obediente que Deus estava falando. Salomão entendeu que para Deus o mais importante é a santidade do coração. O templo, construído no Monte de Moriá, o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou Isaac, onde Davi ergueu um altar onde seria a casa da glória de Deus. Mas tudo isso apontava para algo muito maior. O templo que Deus quer edificar é em mim e em você, em nossos corações. O verdadeiro templo, meus irmãos, é Jesus Cristo. Somos o corpo de Jesus, onde a habitação do Espírito Santo está em nós. Cristo é o cabeça e nós somos o templo. Que coisa maravilhosa! O mesmo zelo que Salomão construiu o templo para Deus precisa estar em nossos corações, a ser construído em fé. Você já pensou que você precisa cuidar bem do templo de Deus? Que o Espírito Santo mora em você? Que a manifestação de Deus através do Espírito Santo está em você? Que revelação maravilhosa e espetacular. Eu estou impactada. E você? Meus vídeos estão falando com você? Deixa um comentário para mim. Todos os dias eu trago mensagens fáceis de entender e simples para você praticar. De Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, nós leremos a Bíblia toda em um ano. E essa jornada é espetacular, transformadora. Pegue a sua Bíblia, leia comigo. Esses capítulos vão nos mostrar que Deus não está buscando grandes estruturas, mas corações puros, quebrantados e disponíveis. Quando você consagra a sua vida como um templo vivo a Deus, Ele se manifesta com glória na sua casa, na sua vida, em tudo que você faz. Isso é lindo, né? Hoje, separe um tempo para edificar o que é eterno. Crie um ambiente de adoração na sua casa. Viva de modo digno da presença de Deus que habita em você. Priorize um altar a Deus no seu coração. E nunca se esqueça que você é templo do Senhor através do Espírito Santo. Não é o tamanho do templo, é a profundidade da entrega. Que o seu coração se torne hoje o lugar mais valioso da terra, porque Deus quer morar aí. Vamos para o momento especial das nossas 3 poderosas lições de hoje. Primeira lição: o templo mais precioso é o seu coração rendido a Deus. Segunda lição: a excelência da adoração começa na obediência diária. E a terceira lição: quando você constrói em tempos de paz, Deus habita com glória. Vamos orar? O Senhor se move na nossa oração. Repita com fé: Senhor, constrói o teu templo em nossos corações. Que as nossas vidas sejam puras como ouro, firme como cedro e cheia da tua presença. Habita em nós, reina em nós. Que tudo que nós fizermos te honre e te glorifique. Em nome de Jesus. Amém. E que o Espírito Santo te visite agora. Que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. A minha pergunta hoje para você é: o que você faz quando ninguém está vendo? Nos bastidores da glória do templo, Deus vai nos ensinar os detalhes que realmente importam. A verdadeira grandeza está na dedicação invisível. Prepare-se para descobrir o poder da excelência escondida no dia 163 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Curte essa mensagem, favorita para você assistir depois, deixa uma mensagem de incentivo para mim, para saber se você está gostando dos meus vídeos e me segue para não perder essa jornada transformadora de fé. Vamos nos aprofundar no livro de 1 Reis, capítulo 7 agora. Esse capítulo, meus irmãos, descreve a construção do palácio de Salomão e os utensílios do templo, como as colunas Jaquim e Boaz, o mar de fundição, um grande lavatório de bronze, os utensílios de ouro e bronze. Cada item tem um significado espiritual e um papel funcional no culto. Salomão demorou 13 anos para construir a sua casa, mais 7 anos para concluir o templo. Isso mostra sua prioridade espiritual, mesmo com sua excelência em arquitetura e governância. Escavações próximas a essa região de Jerusalém, fundações e estruturas com técnicas de construção e ornamentação descrita nesse capítulo, confirmando a veracidade bíblica. Cada elemento do templo, meus irmãos, aponta para Cristo. As colunas, por exemplo, simbolizam a força e a estabilidade encontradas em Jesus. Deus se revela na ordem e na beleza. Nada é pequeno demais para ser feito com excelência para Ele. E para a gente colocar em prática esse capítulo, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, dê o seu melhor.
A glória de Deus habita nos detalhes bem feitos, com zelo e no silêncio. Agora vamos para 2 Crônicas, capítulo 4. Esse capítulo repete a descrição dos utensílios e artefatos do templo, com destaque para o mar de bronze. Os pés em forma de bois, as bacias e os utensílios usados nos sacrifícios. A repetição desses acontecimentos em crônicas é um reforço da importância da reverência no culto. Tudo no templo tinha um significado, nada era aleatório. Esse mar de bronze tinha a capacidade de 44 mil litros de água, usado na purificação dos sacerdotes, simbolizando a pureza espiritual. O comentarista bíblico Jimmy Sugard, o pastor Jimmy Sugard, observa que essa purificação é a sombra da obra do Espírito Santo, que se santifica e prepara para o serviço. E a lição espiritual para nós, Deus prepara para nos apresentarmos limpos diante dele, preparados para o serviço com santidade. Busque a limpeza interior diariamente, confesse seus pecados, ore, deixe o Espírito Santo moldar seu coração. Agora vamos para as 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição, a glória de Deus está nos detalhes, feitos com zelo. Faça com amor o teu serviço ao Senhor. E a segunda lição, tudo o que fazemos para Deus deve refletir santidade e excelência. Para Deus nada é de qualquer jeito, meus irmãos. E agora a terceira lição, a purificação espiritual é uma condição para servir com poder. Agora vamos orar, repita com fé, Deus se move na nossa oração. Senhor, queremos viver como um templo seu. Que cada detalhe das nossas vidas reflita o teu brilho e a tua ordem. Purifica-nos, molda-nos, ensina-nos a te servirmos com reverência e excelência. Que tudo em nós te glorifique. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você se lembra da última vez que sentiu a presença de Deus tão forte que as suas palavras até falharam? Houve um momento em que toda a nação de Israel viu a glória do Senhor descer em forma de nuvem e a glória se manifestou. Vamos juntos descobrir sobre os capítulos 1 Reis, número 8 e 2 Crônicas 5, no dia 164 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano. As mensagens são fáceis de entender e simples para você praticar. De Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, a Bíblia toda em um ano. Essa jornada é de fé e transformadora. Por isso, curte essa mensagem, deixa um comentário para mim se você está gostando dos meus vídeos, favorita para assistir depois e compartilha. Vamos juntos levar a palavra de Deus a milhares de pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Com a finalização da construção do Templo de Salomão, a Arca da Aliança é levada com grande solenidade ao local dos Santos, e o rei ora com humildade, reconhecendo que nem os céus podem conter a grandeza de Deus. Quando tudo foi colocado em ordem, meus irmãos, a nuvem da glória do Senhor desceu, encheu o templo, e os sacerdotes não conseguiam continuar o culto de tão forte a presença de Deus. O pastor Jimmy Sugard comenta que essa glória não foi produzida pelos rituais, mas por corações completamente rendidos e a adoração sincera. E é exatamente isso que aconteceu ali. Adoração em unidade, louvor verdadeiro e um altar consagrado ao Deus verdadeiro. A glória de Deus, meus irmãos, não estava só reservada para aquele tempo do passado. Ela está disponível hoje para todos aqueles que buscam em espírito e em verdade a adoração do Senhor. Quando o trono do nosso coração é rendido ao Senhor, ele se manifesta com grande glória. Pare agora, olhe para a sua rotina e pergunte: há espaço para a glória de Deus na minha vida? Talvez seja tempo de tirar os excessos de ruído e organizar a alma, separar um momento de adoração sincera. No templo, tudo foi colocado em ordem. Na sua vida também pode ser assim, e a glória descerá. E a conclusão desses capítulos para nós? O mundo, meus irmãos, está faminto por sentido, mas nós carregamos a possibilidade de viver na presença de Deus. Seja templo vivo, seja altar de honra a Deus, porque onde Deus é honrado, a glória dele enche o lugar. E as nossas vidas podem ser cheias da presença de Deus. Agora vamos para as 3 poderosas lições de hoje. Primeira lição, Deus se manifesta onde ele é honrado com prioridade e reverência. A segunda lição, a unidade na adoração abre caminhos para a glória de Deus descer. Por isso, a divisão e a rebelião não pode haver nas nossas vidas. E a terceira lição, a presença é mais forte do que qualquer palavra humana. Agora é o momento da nossa oração. Ore com fé, repita com todas as suas forças. Deus se move na nossa oração. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Nós somos seu templo. Purifica as nossas vidas, as nossas almas e os nossos corações e se manifesta com poder e glória, como aconteceu no tempo de Salomão. Que a tua presença seja constante, visível e poderosa nas nossas vidas. Oramos agradecidos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. E que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. E se ao terminar a sua oração, você visse o fogo descer do céu? Não é uma história inventada, isso realmente aconteceu.
com o rei Salomão. E hoje vamos entender como esse mesmo Deus ainda responde quando as nossas vidas são consagradas a Ele. Fica até o final, que essa palavra vai mexer com o seu coração. No dia 165 da nossa jornada pela Bíblia toda, de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Hoje chegamos em 2 Crônicas e Salmo 136. Já curte essa mensagem para não esquecer depois? Deixa o seu amém se essas mensagens estão tocando o seu coração. Favorita para assistir depois. E compartilha, vamos juntos levar a palavra de Deus. No capítulo 6 de 2 Crônicas, vemos que Salomão se colocou diante de todo o povo. Não com orgulho ou arrogância de um rei, mas como um humilde servo. Ele orou a Deus, que cumpre promessas. Pediu que o Senhor ouvisse do céu quando o povo orasse, quando se arrependesse e clamasse. O pastor Jim Sugard, comentarista bíblico, destaca que essa oração é um modelo de intercessão. Reconhece o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. A lição para nós, meus irmãos: Deus ouve a quem ora com coração sincero. Hoje Ele continua ouvindo aqueles que o buscam em espírito e em verdade, aqueles que se quebrantam diante dele. Não é necessário palavras bonitas, estruturadas, é preciso um coração sincero e rendido ao Senhor. Agora, no capítulo 7 de 2 Crônicas, quando Salomão terminou de orar, viu o céu descer em glória com fogo e consumiu o sacrifício. A glória de Deus encheu o templo. Era como se o próprio Deus dissesse: eu ouvi, eu aceito, eu me agrado da sua oração e do seu sacrifício, da sua humilhação diante de mim. Nesse capítulo, o pastor Jim Sugard explica que esse fogo é a representação da aceitação divina. Deus ainda responde com fogo espiritual hoje, meus irmãos. Se você quer uma vida cheia da presença de Deus, consagre-se, quebrante-se, ore. Ele está agindo. Agora o Salmo 136. Prepare-se, esse salmo é espetacular, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa frase, meus irmãos, ecoa 26 vezes nesse salmo. Não é repetição vazia, mas é uma declaração poderosa. Até os juízos, os sofrimentos, as derrotas e as grandes vitórias, tudo está envolto da grande misericórdia de Deus para conosco. Se não fosse a sua misericórdia, a sua graça para conosco, já teríamos sido consumidos, meus irmãos. A glória de Deus ainda se manifesta em vidas sinceras. Ele ainda responde a orações feitas com quebrantamento. Ele ainda desce com fogo sobre quem se consagra em santidade a Ele. Não seja um santarrão, mas busque atitudes santas, busque a retidão. Seja como Jesus. Pense: o que eu vou fazer agora? Comporta, espelhe a vida de Cristo? É um bom questionamento para nós e para as nossas atitudes e ações. As nossas 3 poderosas lições de hoje. A primeira lição: a oração sincera move o céu. Por isso ore, clame, renda-se à bondade de Deus. A segunda lição: vidas consagradas à glória de Deus. E a terceira lição: a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Agora vamos orar. Repita com fé. Deus se move na nossa oração. Senhor, torna as nossas vidas como um altar consagrado a Ti. Que o Teu fogo venha sobre nós. Ensina-nos a orar com sinceridade, a ter um coração quebrantado e a viver com temor e honra, sempre confiando na Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. E que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você sabia que um louvor sincero muda o ambiente da sua casa? Que uma canção sussurrada até na madrugada traz paz para o seu coração? Hoje, nos Salmos 134, 146, 147 e 148, vamos nos aprofundar nesse louvor que agrada ao céu. No dia 166 da nossa jornada pela Bíblia todo ano, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro, vamos juntos prender esse louvor, desce o céu na terra. Fica comigo até o final. Deixe uma mensagem para eu saber se você está gostando dos meus vídeos. Meus irmãos, eu peço a ajuda de vocês com o CCC. Curte, comenta e compartilha. Favorita também, você vai querer assistir novamente os louvores que transformam o ambiente. No Salmo 134, vamos aprender com os levitas como serviam durante a noite no templo, mesmo quando todos dormem. O louvor continua. Isso nos ensina a louvar mesmo nas noites escuras das nossas almas. Já no Salmo 146, Deus é apresentado como socorro para os que confiam nele. Ele não se esquece do órfão, da viúva, do estrangeiro, do excluído. O seu poder está no alcance de todas as pessoas aflitas. Isso é lindo e esperançoso para nós, meus irmãos. Agora, no Salmo 147, vemos que Deus conta as estrelas e, ao mesmo tempo, cura os corações quebrantados. Que mistério glorioso, meus irmãos. O Criador do universo se importa com as nossas dores. Encha-se de esperança. Deus vê o teu sofrimento. Use os salmos para louvá-lo, para glorificá-lo e exaltar o seu nome. Deus habita nos louvores, meus irmãos. Chegamos no Salmo 148. Toda a criação é convocada para louvar o céu, a terra, da natureza aos reis, do sol a toda a criação. Todos têm um só chamado: glorificar a Deus. O comentarista bíblico, pastor Jim Sugard, comenta que cada salmo carrega uma expressão profética
Jesus é o centro do louvor. Ele é aquele que sustenta, que sara, que merece toda a glória. Louvar em meio à dor, meus irmãos, não é hipocrisia, é maturidade. Quando você não entende, mas escolhe adorar, você está atraindo o céu para a sua realidade. Crie o hábito de adorar, mesmo que em sussurros, mesmo que sozinho, você está movimentando o mundo espiritual com seu louvor. Glorifique na prova, louve no sofrimento e adore quando você não consegue entender. Você vai mudar as suas circunstâncias, atraindo o céu com seu louvor. Nós sabemos que as muralhas caem no louvor, as cadeias são quebradas e as correntes estraçalhadas. Pratique o louvor. Deus reside na adoração. Agora vamos para as nossas 3 poderosas lições de hoje. Memoriza para praticar. Você sabe que as minhas mensagens são fáceis de entender e simples para você praticar. E durante todo esse ano eu trago a jornada da Bíblia. Primeira lição, o louvor noturno é a prova da confiança total em Deus. Segunda lição, Deus é poderoso e sensível contra as estrelas e cura você. E a terceira lição, a natureza louva, a sua voz tem valor eterno nesse canal de louvor com o céu. O louvor, meus irmãos, abre o canal com o céu. Agora vamos orar. É um momento especial da nossa oração. Repita com fé. Senhor, ensina-nos a te adorar em todo o tempo, mesmo nos vales, que os nossos lábios proclamem a tua grandeza, que o nosso louvor seja sincero, constante e cheio de esperança. Queremos te glorificar como o sol, como a lua, como o mar, como tudo que o Senhor criaste. Pois a tua palavra diz que até a natureza te louva, e nós, teus filhos amados e escolhidos, queremos habitar junto contigo, nos louvores que te glorificam. Oramos agradecidos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em ti, Jesus. Amém. Que o Espírito Santo te visite agora. Que você seja poderosamente abençoado em Jesus. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã. Você já se sentiu tentado a relaxar depois de uma grande conquista? Algo que você conquistou que era importante? A verdade é que a verdadeira prova da fidelidade não está em começar bem, mas em perseverar. E hoje vamos mergulhar nos capítulos de 1 Reis 9 e 2 Crônicas 8, que revelam o que aconteceu com o rei Salomão depois da glória da construção do templo. Deus Visita o rei Salomão, o exorta, e o que nos ensina a manter a chama acesa é mais importante do que apenas acendê-la. Fica comigo no dia 167 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Todos os dias uma mensagem edificante que transformam as nossas vidas e renovam a nossa fé. Curte essa mensagem, deixe seu comentário se as minhas mensagens estão tocando o seu coração. Compartilha, vamos juntos levar a palavra de Deus. E favorita, para você assistir mais vezes. Pega a tua Bíblia e vem comigo. 1 Reis capítulo 9. Deus apareceu pela segunda vez ao rei Salomão e ele confirma que a sua presença no templo, mas faz um alerta: se vocês me deixarem, este lugar glorioso será reduzido a ruínas. O rei Salomão, que havia alcançado o auge, agora recebe um lembrete: a presença de Deus não está garantida, ela precisa ser cultivada diariamente. Atitudes, pensamentos e escolhas que o honrem. Escavações arqueológicas confirmam as vastas construções atribuídas ao rei Salomão, mostrando que havia poder, estrutura e beleza em o reinado. Mas Deus não olhava apenas para tudo isso. Deus olhava para o coração. O comentarista bíblico Jimmy Sugard diz que o sucesso espiritual é mantido com obediência. Deus é um pai que abençoa, mas que também corrige e disciplina. Agora vamos para 2 Crônicas, capítulo 8. O rei Salomão não apenas constrói, mas organiza o culto. Ele distribui os turnos dos levitas, reafirma os sacrifícios e cuida para que tudo funcione como Deus havia ordenado. A fidelidade está nos detalhes, meus irmãos. O culto constante, uma vida organizada em torno da presença de Deus. A glória que desce precisa de manutenção diária. Ser fiel é manter a chama acesa todos os dias. É ler a palavra, mesmo quando não tem vontade. É orar quando está cansado. Servir quando ninguém está vendo. Grandes lições esses capítulos nos trazem. Agora vamos memorizar as 3 lições do dia. A primeira lição: a presença de Deus requer santidade constante. A segunda lição: a manutenção espiritual é um ato de amor. A terceira lição: grandes conquistas são sustentadas por pequenas fidelidades. Chegamos até aqui, o momento especial da nossa oração. Ore comigo, repita com fé. Deus age nas nossas orações. Senhor, ensina-nos a não vivermos apenas de começos empolgantes, mas de constância. Que a tua palavra seja o nosso maior bem. Que a tua presença seja contínua nas nossas vidas. Sustenta os nossos corações com a tua vontade. Oramos agradecidos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã.
Você já se arrependeu de ter falado demais? Já confiou em alguém que parecia sábio, mas no final era pura tolice? Hoje, no dia 168 da nossa jornada pela Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, de mergulhar na sabedoria de Provérbios, capítulo 25 e 26. Para você não perder nada, eu te peço, me segue, deixa um comentário, curte essa mensagem para interagir comigo e compartilha. Vamos juntos levar a palavra de Deus a milhares de pessoas. Chegamos no capítulo 25 de Provérbios, que nos ensina que falar na hora certa é como maçãs de ouro salvas em prata. Conselho bem dado, meus irmãos, pode salvar uma vida. Já o mal colocado pode destruir lares. Esse capítulo foi compilado durante o reinado do rei Ezequias, um tipo de avivamento espiritual. Arqueólogos encontraram inclusive selos reais confirmando a veracidade bíblica. O pastor Jimmy Sugard, comentarista bíblico, destaca que o domínio próprio aqui citado é fruto do Espírito Santo. Meus irmãos, a sabedoria se manifesta no silêncio, moderação e na humildade. Pare e pense, as suas palavras curam ou ferem? A sua fala é para ter razão ou para ter transformação? Pega a sua Bíblia, leia esses capítulos. A sabedoria em Provérbios transforma a nossa existência, muda a nossa história e redefine os nossos destinos. Agora chegamos no capítulo 26 de Provérbios. E aqui é um alerta poderoso. O tolo é como o cão que volta ao vômito. Parece forte, mas é exatamente isso. Quem não aprende com seus erros, repete ciclos destrutivos. No versículo 13 desse capítulo, o preguiçoso diz: o leão está lá fora, desculpa para não agir, para não crescer, para não obedecer. O tolo não é apenas quem não sabe, mas quem rejeita o que sabe. Você tem se escondido atrás de desculpas? Está honrando quem rejeita a sabedoria? Grandes ensinamentos para nós. Leia o livro todo de Provérbios. Hoje o Espírito Santo nos convida a uma revisão de vida. Reveja suas palavras, elas edificam ou destroem? Reveja seus relacionamentos, eles te aproximam de Deus ou te puxam para longe do Senhor? Reveja o seu tempo, está produzindo fruto ou alimentando desculpas? Agora vamos para as nossas 3 lições poderosas de hoje. Memoriza para praticar, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. A primeira lição, a sabedoria se revela no silêncio, na paciência e no domínio próprio. A segunda lição, o tolo destrói com palavras impulsivas, o que o sábio constrói com prudência. E a terceira lição, dar honra a quem despreza a sabedoria é inverter os valores do reino de Deus. Agora chegamos no momento especial, vamos orar. Repita com fé, Deus se revela nas nossas orações. Senhor, livra-nos da tolice e da impulsividade. Ensina-nos a discernir entre o sábio e o insensato. Dai-nos sabedoria e discernimento, domínio próprio, e que as nossas palavras sejam palavras de cura. Abra os nossos olhos para ver o que o céu valoriza. Agradecemos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. E que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã. Você já pensou quantas vezes ignorou um bom conselho e se arrependeu depois? Quantas vezes se cercou de elogios vazios? Faltou quem te falasse a verdade? Hoje, no livro de Provérbios, capítulos 27, 28 e 29, no dia 169 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, aprenderemos lições valiosas que podem mudar a forma como você lida com a verdade, com a justiça e com a liderança. Fica comigo até o final. Aproveita para curtir essa mensagem. Me ajuda deixando um comentário, interagindo comigo, compartilhando para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus. E favorita, você vai querer assistir novamente. Provérbios 27 ensina que o verdadeiro amigo é aquele que te corrige com amor. Ele não te adula, te edifica. O pastor Jimmy Sugard, comentarista bíblico, ensina que a sabedoria não evita a dor. Ela a usa como ferramenta de transformação. Seja grato por quem te afia como ferro. Já em Provérbios 28, aprendemos que quem encoberta seus pecados jamais prospera. Quer ver a sua vida fluir? Confesse, seja verdadeiro com Deus e consigo mesmo. A justiça é o caminho que custa, mas conduz à verdadeira paz. Agora chegamos em Provérbios 29, que declara: sem visão profética, o povo se corrompe. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você perde a direção de Deus, mesmo que seja liderando ou tomando decisões, você se perde. A profecia aqui, meus irmãos, é a voz ativa de Deus. Direção viva. Nas 3 lições poderosas de hoje, nós temos um grande convite. Abrace 3 atitudes que vão transformar a sua vida. Primeiro, ouça
com verdade e humildade. Segundo, confesse com sinceridade. E terceiro, busque a direção de Deus com integridade. Agora chega o momento super especial da nossa oração. Ore com fé, repita com convicção. Deus age na nossa oração. Senhor, tira de nós o orgulho que nos afasta da correção e forma em nós um espírito ensinável e humilde e com visão que nos leva pelos caminhos da sua justiça. Nós oramos agradecidos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. E se Deus permitir, até amanhã. Você já sentiu um vazio, mesmo tendo tudo o que queria? Já alcançou uma meta e mesmo assim algo parecia faltar? O rei Salomão, o homem mais sábio, rico da história, viveu exatamente isso. E nos capítulos de hoje ele revela uma verdade profunda. Mas com Deus, até o simples tem valor eterno. Vamos juntos pro dia 170 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro. Fica comigo até o final. Me ajuda curtindo essa mensagem, seguindo o meu perfil, deixando um comentário para interagir comigo e compartilhando. Vamos juntos levar a palavra de Deus a milhares de pessoas. Hoje, no dia 170, vamos nos aprofundar na sabedoria de Eclesiastes, do capítulo 1 ao 6. Pega a tua Bíblia e vamos juntos. No capítulo 1 de Eclesiastes, vemos a frustração do ciclo da vida do rei Salomão. Começa ele declarando: vaidade é tudo vaidade. Observa o ciclo incessante do sol, do vento, dos rios. Tudo continua igual. Por trás disso há uma denúncia. O ser humano corre sem rumo porque perdeu o centro. Perdeu Deus. O comentarista bíblico explica que a vida só encontra plenitude quando Deus ocupa o centro. Entramos agora no capítulo 2 de Eclesiastes. O vazio dos prazeres e das riquezas. Mesmo tendo festas, jardins, palácios, ouro e sabedoria, o rei Salomão conclui: tudo é correr atrás do vento. Para nós, aplicação prática, meus irmãos. Você pode ter status, seguidores, viagens e ainda assim estar em crise. A grande lição é que sem Deus no centro, tudo perde o sabor. Agora vamos para o capítulo 3. O tempo de todas as coisas. Tudo tem seu tempo. Há tempo de chorar, de rir, de calar, de falar. O tempo de Deus não é aleatório. Deus não desperdiça nenhum momento. Ele trabalha no silêncio, moldando o nosso caráter. Confie, a estação que você vive agora tem um propósito divino. Já pensou? Vamos entrar agora no capítulo 4. A solidão e o valor da comunhão. Salomão observa que muitos vivem para competir, outros totalmente sozinhos. Ele conclui: melhor é serem dois do que um. E a grande curiosidade desse capítulo, o famoso cordão de 3 dobras, citado aqui, é um símbolo do casamento e aliança até hoje. Invista em relacionamentos que glorifiquem a Deus, meus irmãos. Essa é uma grande chave. Vamos para o capítulo 5. O temor de Deus e a futilidade das riquezas. Palavras vazias no culto e a ganância sem limites. O rei Salomão denuncia isso. Ele diz: tema Deus, fale pouco, seja sincero. Um coração reverente fala menos e vive mais a fé. Para nós praticarmos, honre a Deus com a sua adoração verdadeira, não apenas com palavras. Agora, finalmente, o capítulo 6. A riqueza sem propósito. Aqui o rei Salomão observa algo trágico. Pessoas com tudo, mas incapazes de desfrutar. O contentamento, meus irmãos, é um dom. Não basta ter, é preciso viver com gratidão e equilíbrio. Tem o livro todo de Eclesiastes, você vai se surpreender. Se até um homem sábio como o rei Salomão, o mais sábio da história, perdeu o sentido da vida sem Deus, imagine nós. Mas a boa notícia é que você não precisa mais correr atrás do vento. Deus é o sentido. A eternidade começa quando você encontra o propósito de Deus para sua vida hoje. Agora vamos memorizar as 3 principais lições desses capítulos. A primeira lição, meus irmãos: o tempo de Deus é perfeito, cura até os ciclos mais difíceis. A segunda lição: com Deus, até a rotina ganha um grande sentido. E na terceira lição: pratique. Riqueza não é o que você acumula, mas o que você vive com sabedoria do céu. Chegou até aqui? Vamos orar junto. Repita com fé, com convicção. Deus age na nossa oração. Senhor, não queremos mais correr atrás do vento. Ensina-nos a viver com propósito, a valorizar cada estação e a te temer de verdade. Que o teu tempo nos molde e que a tua presença nos preencha completamente. Oramos agradecidos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Descubra o segredo de Salomão
para ter uma vida que vale a pena. Você já se perguntou por que a vida parece tão injusta às vezes? Ou por que quanto mais buscamos prazer, menos encontramos sentido? O rei Salomão também se sentiu assim e ele escreveu uma carta para a nossa alma chamada Eclesiastes. Vem comigo, no dia 171 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, vamos aprender como a sabedoria pode ser possível em meio à dor. No capítulo 7 do livro de Eclesiastes, nos ensina que as dores da vida, os momentos difíceis, são os melhores mestres. Aprendemos mais nos dias difíceis do que nos tempos de festa. A sabedoria não nasce nos palcos, ela nasce no luto, no silêncio e na reflexão. Você quer ser sábio? Pense nisso. No capítulo 8, Salomão olha para os injustos do mundo e diz: parece que os maus vencem. Mas não se engane, Deus julgará tudo no seu tempo. Ele precisa confiar, mesmo quando não entende. No capítulo 9 de Eclesiastes, ele nos lembra que a morte chega para todos, ricos e pobres, bons e maus. O que importa é o que você faz agora. Valorize cada dia, cada pessoa, cada escolha. Agora vamos entrar no capítulo 10 do livro de Eclesiastes. O rei Salomão nos alerta. Um pequeno erro pode arruinar grandes conquistas. É nos detalhes que se constrói a integridade. Vigie sua língua e meça suas palavras. Grandes ensinamentos Eclesiastes nos traz. No capítulo 11, ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Faça o bem mesmo sem retorno imediato. Confie que a colheita virá. A fé é plantar, mesmo sem ver o sol. Agora, para finalizar, no capítulo 12, Salomão conclui: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque no final, o que realmente vale a pena é a eternidade. Grandes lições para nós. Meus irmãos, tudo nessa vida passa, mas o temor do Senhor permanece. Quer viver com sabedoria, propósito e paz verdadeira? Então se aprofunde com a gente nessa jornada bíblica. Lembra que os meus vídeos são fáceis de entender e simples para você praticar. Deixa o seu amém para eu saber que você foi tocado por esse vídeo. Me fala se você já leu o livro de Eclesiastes. A nossa jornada de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Todos os dias eu trago mensagens que vão edificar a sua vida. Por isso, segue meu perfil, curte essa mensagem, favorita para você assistir depois e compartilha. Vamos juntos levar a palavra de Deus. E agora chegou o momento especial da nossa oração. Ore com fé, repita com convicção. Deus se move nas nossas orações. Pai, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a termos sabedoria, a não buscarmos apenas prazeres imediatos, mas colocarmos toda a nossa esperança em Ti. Porque o Senhor não muda, porque o Senhor é fiel e promete recompensar aos que Te amam e Te buscam de todo o coração e com todas as nossas forças. Nós Te pedimos, dai-nos a sabedoria do céu. Ensina-nos nos nossos relacionamentos a sermos sábios, mansos, a dominarmos os nossos impulsos. Dai-nos fome pela Tua palavra e sede da Tua presença. Agradecemos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Pedi Jesus. Amém. E que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã. Você já sentiu que estava tudo bem por fora, mas por dentro faltava algo? Hoje vamos aprender com o rei Salomão, que teve glória, riqueza, esplendor, mas no final, seu coração se afastou de Deus. Também vamos aprender com as decisões dos seus sucessores. Fica comigo até o final, na jornada Bíblia toda em um ano. As mensagens são fáceis de entender e simples para você praticar. De janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Segue meu perfil para você não perder essas mensagens transformadoras. Digite seu amém para interagir comigo e eu entender que você está gostando dos meus vídeos. Compartilha, vamos juntos levar a palavra de Deus. E favorita, você vai querer assistir novamente e aprender essas mensagens valiosas. Capítulo 11 de 1 Reis, o rei Salomão, mesmo com tanta sabedoria divina, se desviou. Ao amar muitas mulheres estrangeiras, ele permitiu que o seu coração se afastasse do Senhor. Ele construiu altares para deuses pagãos como Asterote, Milcom, Quemos. Deus, então, levanta adversários e anuncia a divisão do seu reino. O reino de Salomão foi marcado por alianças políticas, muitas delas feitas por promessas de casamento. E isso trouxe idolatria e práticas pagãs para dentro de Israel. O rei Salomão, meus irmãos, teve 700 esposas e 300 concubinas. A multiplicação de esposas era proibida pela lei em Deuteronômio 17. O comentarista bíblico, pastor James Gard, diz que Salomão perdeu a maior das riquezas, a presença de Deus. Sua sabedoria não o impediu de cair, pois lhe faltou obediência e humildade. Para nós, meus irmãos, a lição espiritual. O coração dividido gera afastamento espiritual, mesmo quando tudo parece bem exteriormente.
E para a gente colocar em prática esse capítulo? Examine o que tem roubado o seu coração do Senhor. Volte-se para Ele com todo o seu ser. Obediência, meus irmãos, é o que sustenta por dentro. Capítulo 12 de 1 Reis. Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o trono. O povo pede alívio dos altos impostos, mas ele ouve os conselhos dos jovens e endurece ainda mais. O resultado, o reino foi dividido. 10 tribos seguem Jeroboão ao norte e apenas Judá permanece com Roboão. Uma ruptura profunda e duradoura acontece por causa da arrogância e insensatez. O rei Jeroboão, que lidera Israel ao norte, faz 2 bezerros de ouros para evitar que o povo voltasse para Jerusalém. A soberba e a má liderança dividem, afastam e ferem as pessoas. Busque conselhos sábios, lidere a sua casa, a sua vida e a sua fé com humildade e temor do Senhor. Agora, em 2 Crônicas 9, esse capítulo volta no tempo e relata a glória do reino do rei Salomão. A rainha de Sabá visita Jerusalém maravilhada com a sabedoria e as riquezas do rei Salomão. A fama do rei atingiu o auge. Sabá, possivelmente atual Etiópia ou sul da Arábia, envia sua rainha com presentes, mostrando as conexões internacionais de Israel. Escavações na região de Maribe, no Lêmen, sul da Etiópia, mostram que o reino de Sabá era uma grande potência rica e sofisticada, com comércio intenso. A curiosidade aqui, meus irmãos, é que a rainha de Sabá é mencionada por Jesus em Mateus 12:42, como exemplo de quem buscou a sabedoria. Você tem buscado a sabedoria? A sabedoria do rei Salomão apontava para uma sabedoria maior. Apontava para Cristo, o mais sábio dos homens. Não errou e não se desviou de Deus. Cristo, meus irmãos, é o nosso verdadeiro exemplo. Aprendemos com a história do rei Salomão que o sucesso não é o mesmo que a aprovação divina. De colocar em prática esse capítulo. Não confie nas aparências, nem no conhecimento humano. Permaneça fiel ao Senhor, mesmo no tempo da abundância. Agora vamos praticar as principais lições desses capítulos. A primeira lição: um coração dividido não sustenta a bênção. Busque fidelidade total a Deus. A segunda lição: líderes que desprezam conselhos sábios conduzem à destruição. Agora a terceira lição: a glória humana é passageira. Só o temor do Senhor é eterno. Vamos orar. Chegamos no momento da nossa oração. Repita com fé e convicção. Senhor, livra os nossos corações de toda divisão. Que nós não nos corrompamos. Nos dá sabedoria e humildade para discernir os melhores conselhos, os conselhos que vêm do seu coração. Nos dá humildade para sabermos quando estamos errados. E ação para realinharmos os nossos caminhos. Obrigada porque o Senhor sempre ouve as nossas orações e está conosco o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, estaremos de volta amanhã. Você já se sentiu sobrecarregada, tentando dar conta de tudo, da casa, do trabalho, dos filhos, manter o casamento de pé e ainda parecer sorridente por fora, só que por dentro um cansaço que ninguém vê? Se isso soa familiar, respira fundo, que hoje a palavra de Deus vai te mostrar que você não precisa ser perfeita. Você só precisa temer ao Senhor. Vem comigo para o dia 173 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Chegamos finalmente em Provérbios 30 e 31. Aproveita agora, curte essa mensagem, deixa o seu amém para saber que você está gostando dos meus vídeos e interagir, fazer esse vídeo engajar. Segue para você não perder essas mensagens transformadoras, cheias de fé e sabedoria. Compartilha, me ajuda a levar a palavra de Deus e aproveita para favoritar. Você vai querer assistir novamente. Provérbios capítulo 30, vamos aprender que a sabedoria começa com humildade. Encontramos Agur, um homem que não começa se exaltando, mas se humilhando. Ele diz: eu sou mais bruto que qualquer homem e não aprendi a sabedoria. É com essa sinceridade que ele nos ensina algo profundo. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que não sabemos tudo. Ele ora a Deus: não me deixes na pobreza, nem na riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Agur não quer excesso, ele quer equilíbrio, ele quer dependência. O pastor Jimmy Sugard comenta que essa oração revela um coração completamente rendido à soberania de Deus. E aprendemos nesse capítulo que não precisamos controlar tudo. O que nós precisamos é confiar em quem tem o controle de tudo. Um capítulo que fala demais ao meu coração. Provérbios 31. A verdadeira força das mulheres. Muitas mulheres se sentem pressionadas por esse texto. Até eu mesma, quando lia há algum tempo atrás, eu falava: impossível, impossível, jamais eu vou conseguir. Mas hoje nós vamos aprender o segredo do capítulo 31 de Provérbios, a mulher virtuosa. Você já leu
Provérbios 31 como uma lista impossível de exigências. Mas escuta com atenção. A mulher virtuosa ela não é perfeita. Ela é forte, temente e sábia. Ela é trabalhadora, generosa, cuida da casa, da sua fé e das suas palavras. A força e a dignidade são seus vestidos. Ela sorri para o futuro. Essa mulher, meus irmãos, é o reflexo da igreja cheia do Espírito Santo. Produtiva, vigilante, consagrada. O segredo não é a sua beleza, não é a sua performance, mas é o temor do Senhor. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O contraste aqui, meus irmãos, é que a gente olha para o capítulo 30 e para o capítulo 31. De um lado, vemos Agur, um homem sábio por reconhecer a sua limitação. Do outro, a mulher virtuosa, admirada por não ser perfeita, mas por ser fiel e temente a Deus. Ambos os capítulos, 30 e 31, nos gritam uma verdade. Deus não procura os capazes, mas os dispostos a depender dele. Esses capítulos nos ensinam a prática. Quer mudar o ambiente da sua casa? Comece mudando a fonte da sua força. Ore antes de reagir. Abençoe em vez de acusar. Escolha o silêncio onde antes havia gritos. Substitua o controle pelo clamor. Viva o temor ao Senhor nas pequenas coisas, no tom de voz, na paciência com os filhos e na sabedoria das palavras. Eu ainda separei as 3 principais lições desses textos. A primeira lição: a sabedoria começa quando paramos de fingir que damos conta de tudo sozinhos. A segunda lição: a mulher virtuosa não é uma pressão, ela é uma inspiração de fé prática. A terceira lição: o temor do Senhor transforma corações, lares e gerações. Agora vamos orar. Repita com fé, com convicção. Deus está agindo através das nossas orações. Senhor, hoje nós colocamos os nossos corações diante de Ti. Assim como Agur, reconhecemos as nossas limitações. Assim como a mulher virtuosa, nós queremos viver com sabedoria, equilíbrio e temor ao Teu nome. Enche os nossos lares com a Tua preciosa presença. Dá-nos sabedoria para falar, amar e a construir em paz. Nós queremos ser instrumentos da Tua glória nas nossas famílias e aonde o Senhor nos plantou. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E que o Espírito Santo te visite agora e você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã. Você já tomou uma decisão na sua vida que mudou toda a decisão guiada pelo orgulho ou por má influência? Hoje vamos ver como uma decisão impensada dividiu uma nação inteira, destruiu famílias e afastou o povo de Deus. Essa história vai te mostrar porque é tão importante ouvir a voz certa e como o silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. Fica comigo no dia 174 da nossa jornada pela Bíblia toda em um ano, de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Aproveita para curtir, deixar o seu comentário, favoritar, me seguir e compartilhar. Vamos juntos levar a palavra de Deus. Conto com a sua ajuda. Aprendemos hoje em 1 Reis, capítulo 12. Roboão está no trono. Ele é filho do rei Salomão, mas despreza a sabedoria do pai. Em vez de ouvir os anciãos, escuta os jovens que cresceram com ele. O resultado, meus irmãos, o reino de Israel é dividido. 10 tribos seguem Jeroboão e 2 permanecem com Roboão. Jeroboão, com medo de perder o reinado, o povo que Deus tinha entregado na mão dele, constrói 2 bezerros, se ele repete o pecado de Arão lá no deserto. O comentarista Jim Sugard diz que a divisão começa na desobediência, quando rejeitamos o conselho divino. Abrimos portas para o caos. Um líder sem sabedoria, meus irmãos, pode arruinar o que Deus construiu por gerações. Precisamos ficar atentos. Agora em 1 Reis, capítulo 13, Deus envia o profeta para denunciar o altar idólatra de Jeroboão. Ele obedece. Até o velho profeta o enganar, dizendo que Deus mudou de ideia. Então ele aceita a comida, desobedecendo a ordem direta do Senhor. No caminho, um leão o mata. A obediência é parcial, meus irmãos. É desobediência total. Uma grande lição para nós. Mesmo que alguém pareça espiritual, se contradiz a palavra de Deus, não vem de Deus. Você tem obedecido à palavra ou tem dado ouvidos a vozes que te afastam da palavra de Deus? Esse capítulo fala muito ao meu coração. Leia a Bíblia diariamente. Medite na palavra do Senhor. O Espírito Santo quer te conduzir. Receba essa sabedoria. Ela é para ser consultada, meditada, ouvida e discernida. Por isso eu te convido. Vamos juntos na jornada da Bíblia toda em um ano. As mensagens são fáceis de entender e simples para você praticar. Agora, no capítulo 14 de 1 Reis, vemos Jeroboão, em segredo, manda sua esposa disfarçada para consultar o profeta Aias sobre o seu filho que estava doente. Mas Deus já revelou tudo a Aias. A criança morre e o profeta declara que toda a casa de Jeroboão será destruída por causa da idolatria.
comentarista bíblico Jimmy Sugardes diz que, mesmo em meio ao juízo, Deus ainda separa os que o temem. Deus sempre preserva os que têm um coração sincero diante dele. Como está seu coração? Provérbios diz que o nosso coração é enganoso. Por isso devemos andar na palavra e pedir discernimento do Espírito Santo. Tudo que contradiz a palavra te afasta de Deus. Isso é certo. Se esse conteúdo está falando no seu coração, deixa seu amém no comentário, interage comigo. Me ajuda a levar esse vídeo a mais pessoas. Vamos para as 3 lições poderosas de hoje. A primeira lição: o orgulho de um líder pode dividir famílias, igrejas e nações. Vemos isso claramente nos reis de Israel. Agora a segunda lição: a obediência à voz de Deus precisa ser total. Obediência parcial já mostrou nesses capítulos, que é desobediência. Agora a terceira lição: mesmo em tempos de juízo, Deus vê os que o buscam com sinceridade. Pede para o Senhor esquadrinhar o seu coração, ver se algo ofende a Deus, para Ele te guiar pelos caminhos da paz e da justiça do Senhor. A vontade de Deus deve prevalecer sempre. Especial da nossa oração. Repita com fé e convicção. Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz e a seguir somente a Tua direção. Levanta, Senhor, líderes que te ouvem e guia o Teu povo pelos caminhos da Tua verdade e da Tua palavra. Que nunca troquemos, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, pelo conforto da mentira, mesmo que tudo ao nosso redor se perca. Guarde os nossos corações em fidelidade a Ti. Oramos agradecidos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Que o Espírito Santo te visite agora, que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Se Deus permitir, até amanhã.